Eu queria que você abrisse, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 19. Obrigado. Vamos ler o versículo 11. Quem achou o texto, diga amém, por favor. Amém. O texto diz assim: estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Diga espinho. Não, diga com mais ênfase, diga espinho. Espinho. Pronto, você acabou de descobrir que a palavra Sinai significa espinho. Vamos ler o versículo 18, que diz assim, do mesmo capítulo: e o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como fumaça de um forno. Em outras traduções deve estar fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E quando a voz de trombeta soou e o toque longo, e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no meio do cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. Capítulo 20, nós vamos ler dois versículos, o 19 e o 21, que diz assim: e disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco, para que não morramos. Versículo 21 diz: e o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. Se assente, por favor, glorificando a Deus, porque Ele é bom e justo. Hoje nós estamos em um culto muito importante. É um culto que ele é muito tendencioso e tem a tendência de frutificar. Todos nós que estamos aqui, o senhor pode subir um pouco mais, amigo? Todos nós que estamos aqui somos frutos de missões. Alguém nos evangelizou. Se nós crescemos em um lar evangélico, alguém evangelizou os nossos pais. Só que na mente de Deus, na perspectiva de Deus, Deus ele não quer um pequeno grupo de pessoas que sejam capazes de fazer missões. Quem está entendendo, diga amém. Deus ele quer que a igreja faça isso em conjunto. É por isso que Deus, quando criou você, Ele te deu um talento que possivelmente eu que estou aqui não tenho. Você às vezes tem um talento financeiro muito aprimorado, e às vezes eu tenho o talento de gerar riqueza. Então juntos nós se tornamos mais fortes. Isso nós conhecemos como a multiforma de Deus trabalhar na igreja. Alguns têm talentos e outros têm outros talentos. E no culto de missões que nós estamos, existe algo que pode fazer com que tudo isso seja travado. A palavra é medo. Quantos de nós aqui já sentimos medo alguma vez na vida? Eu acredito que o medo ele acontece com a gente, desde quando a gente é criança, que tinha medo de bicho-papão, inclusive na fase adulta, principalmente nessa fase que estamos passando, aonde nós temos medo de perder a nossa família, mesmo sabendo para onde eles vão. Como o nosso irmão aqui nos antecedeu disse, se caso morrêssemos hoje, nós iríamos encontrar o nosso Criador. De fato, todos nós que estamos aqui, temos medo em algum momento da nossa vida. Só que o que diferencia homens de homens, é que como nós vamos administrar o medo que nós temos. Muitas pessoas com o medo que sentem, se tornam homens dominados por esse medo. Mas Deus, Ele não tem raiva de quem tem medo. Deus ele não gosta de pessoas que são dominadas pelo seu medo e se tornam covardes. Quem aqui já viu um covarde ser abençoado na Bíblia? Particularmente eu não vi. Quem aqui já viu um covarde libertar uma nação? Particularmente eu não vi. Eu só vi homens com medo, mas que colocaram o medo debaixo dos seus pés, porque estavam dispostos a viver por uma causa maior do que o seu medo. Eu estou pregando aqui essa noite para homens e mulheres que foram introduzidos aqui
para pegar todas as ferramentas necessárias para escalar o medo que sentem, porque Deus está te convidando aqui hoje para viver uma causa maior do que o medo que você sente. Esse texto é um texto que realmente chama a nossa atenção, porque é um texto que fala a respeito de uma libertação na sua plenitude, ou seja, na sua totalidade. Deus está disposto a libertar um povo livre. É exatamente isso que você ouviu. Deus acabou de fazer grandes coisas no Egito. Quem aqui já viu, e a passagem do povo no Egito é feita em filmes, em séries, e automaticamente você consegue enxergar, e você deve ter visto algum filme sobre isso, ou lido a Bíblia, acredito que lido a Bíblia, você descobriu que a passagem do Mar Vermelho é algo realmente muito grande, é algo realmente muito notável. O povo estava preso por 430 anos, e a Bíblia Sagrada diz que Deus ele intervém. O livro que nós lemos se chama Êxodo, mas o livro, esse nome original, que eu acho muito mais apropriado, ele tem o nome de Shemot, que significa nomes, porque é onde Deus ele se revela através dos seus nomes. E acredito que uma das maiores vontades que nós temos aqui é que um dia Deus se revelasse aos nossos olhos e nós pudéssemos encontrar. Todos nós que estamos aqui esperando o arrebatamento, quem aqui está esperando o arrebatamento, diga amém. Um dos nossos maiores sonhos é um dia vê-lo como ele é. A Bíblia diz que após o corpo corruptível ser coberto pela incorruptibilidade, nós teremos a imortalidade ao nosso lado. Então nós não vamos morrer quando nós enxergarmos a Deus. Automaticamente, quando nós temos esse pressuposto e temos isso na nossa convicção, eu acredito que o sonho de todos que estão aqui é um dia poder ver a face do nosso Criador. Tem o louvor da harpa cristã que diz: a face adorada de Jesus eu verei, com a grei amada ali eu estarei, na mansão dourada. Eu acredito que um dos maiores sonhos que temos é um dia encontrar e ver a face daquele que um dia gritou no abismo, que haja luz, e houve luz. Eu acredito que esse é um sonho comum que nós temos, e Deus ele está disposto a realizar esse sonho a uma nação, exatamente no livro do Êxodo, capítulo 20, capítulo 19 e capítulo 20. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, após tirar o povo, ele faz uma reunião, e a reunião de Deus é muito clara, e Deus é muito objetivo nas suas palavras, e ele diz: diga ao meu povo, em Êxodo 19:5, se você quiser ler comigo, fique à vontade, se você não quiser, eu vou ler junto com você, ou leio para você. A palavra do Senhor diz em Êxodo 19:5, diz: portanto agora, se realmente vocês me obedecerem, e obedecerem a minha voz, e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra, ela me pertence, toda a terra é minha. Deus estava disposto a pegar um povo que estava há 400 anos, com a alimentação defasada, com os nutrientes necessários todos destituídos, um povo que fisicamente não tinha estatura para fazer mais nada, porque eles trabalhavam exaustivamente todos os dias. Quem aqui trabalha de segunda a sábado sabe como o domingo para a gente é realmente importante, porque é o nosso dia de folga. Você que trabalha de segunda a sexta sabe que o final de semana para você é o dia mais importante, em que você já entra na segunda esperando que a sexta chegue logo para você ir para sua casa poder descansar. Agora imagine você trabalhar exaustivamente enquanto o dia estava raiando, sem férias, sem 13º, e o pior, sem salário nenhum, e comendo a pior comida que sobrava naquele lugar. Imagine agora esse povo, use a sua imaginação junto comigo. Imagine agora esse povo saindo do Egito e levando consigo as cicatrizes daquele lugar. Aquele povo havia sido liberto por Deus após 10 pragas, e nós conhecemos a história, só que mesmo liberto, esses homens ainda estavam presos na sua mente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, que era a última carta que ele escreveu antes de morrer, ele diz: eu estou preso e eu acho que daqui eu não vou passar, mas a minha mente não ficou presa, porque eles não conseguiram matar a minha mente continua livre. Mas Deus aqui está apresentando uma outra realidade, um povo que foi livre, mas ainda eles estavam presos no Egito. Quantos de nós conhecemos pessoas
que pegam o seu carro, dirigem alguns minutos ou algumas horas, chegam até a igreja, você vê o corpo dela aqui, você vê o rosto dela aqui, mas parece que a mente está em outro lugar. Eu lembro que conversando com as pessoas mais velhas do que eu, na época que não existia o Tinder, não existia o Facebook, eu lembro que todos eles, quando eles queriam conhecer outras pessoas, todos eles se arrumavam. Passavam aquele perfume horrível que nós conhecemos hoje, que nós sabemos que não é tão cheiroso, porque o tempo foi se passando e as coisas foram melhorando. E eles iam até as praças conversar com as mulheres e paquerar, é assim que eles chamavam antigamente. E eles ficavam ali conversando e dali saíam casamentos e ali eram construídas famílias. Agora imagine você conversar com uma pessoa, independente do ambiente que ela esteja, seja paradisíaco ou seja caótico, e você está conversando com ela e de repente ela foge do assunto que você está conversando, você conversa, você pergunta e ela não interage, o corpo está ali, mas a mente está presa em outro lugar. Muitas vezes Deus já te libertou do mundo, Ele te colocou aqui junto conosco, mas a sua mente às vezes está detida, está presa em algumas coisas que você não conseguiu vencer no passado. Todos nós que estamos aqui, entramos por essas portas e eu não conheço a maioria de vocês, mas eu sei que todos que estão aqui têm alguma história para contar, de superação, de perca, um abuso que sofreu, uma tragédia que superou. Todos nós que estamos aqui somos suscetíveis a tudo e somos suscetíveis a todos. E eu quero te dizer algo muito importante: o meu Deus, que é o seu Deus, Ele está disposto aqui essa noite a disponibilizar aos senhores e senhoras que estão aqui a liberdade da sua mente para a perfeita e agradável adoração a Deus. Eles estão libertos do Egito, mas a mente está presa no Egito. E Deus, Ele quer se revelar a esse povo, para que o povo realmente sinta que ali é tudo diferente, é um novo capítulo. Quantos de nós aqui, ao decorrer da nossa vida, em anos de ministério, eu não sei se é a primeira vez que você está vindo a uma igreja, acredito que não, mas quantas vezes quando nós estamos chegando no mês de dezembro, é geralmente assim que funciona, no mês de dezembro o pregador fala assim, ó, o ano de 2022, Deus, Ele vai colocar um novo capítulo na sua história. Quem aqui já ouviu isso, diga amém. Amém. No ano de 2019 foi a mesma coisa. No ano de 2018 foi a mesma coisa. E todos nós que ouvimos essa palavra, às vezes nós não tomamos posse do que estamos ouvindo. Sim ou não? Eles falam isso e nós não estamos vivendo um novo capítulo. E é exatamente aqui que Deus, Ele quer trabalhar no coração dessas pessoas. Todos nós que estamos aqui, viemos porque nos sentimos confortáveis em estar aqui. Imagine se você viesse aqui preso, imagine se você viesse aqui sob pancadas, imagine se você viesse aqui sendo esculachado, sendo agredido, automaticamente você não estaria feliz. E Deus, Ele não está disposto a ouvir e receber oração de homens que estão contra a sua vontade. Mas para isso precisamos entender que só vir à igreja, gente, não é suficiente. Nós precisamos ter com Deus uma vida de liberdade. É por isso que a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, ali tem que haver também liberdade para a nossa vida. E a Bíblia Sagrada diz, isso aqui é muito importante, que Deus, Ele fala para aquela nação de escravos: ei, vocês agora vão ser libertos do que aconteceu. Agora eu vou fazer um novo capítulo na sua vida, eu vou fazer um novo capítulo na sua história. Eu realmente quero restaurar vocês ao que vocês eram antes do capítulo do Egito, porque alguns capítulos da nossa vida realmente são uma tragédia para a gente superar. É por isso que você conhece homens e mulheres que estão há anos lutando contra um casamento que foi fracassado. Esse casamento que foi fracassado faz com que ela tenha sequelas de não conhecer outras pessoas. Quantos de nós estamos aqui, já conhecemos pessoas que perderam empresas, e a frustração e a decepção de perder a empresa foi tão poderosa que ele tem medo de arriscar novamente. Existem pessoas que lidam com problemas de uma forma instantânea, mas existem também pessoas que precisam de tempo para digerir a situação. Deus aqui está disposto a criar um marco na história de Israel e fazer com que Israel se torne uma nação livre na sua plenitude. E não é só tornar um Israel livre, mas é fazer com que Israel acredite que ele é livre. E a pergunta que eu faço aos senhores aqui é muito pessoal, se quiser não responda. Na sua mente, você é uma pessoa livre?
A pergunta que eu faço a você, não responda se você não quiser. Na sua mente existe algo que te acorrenta? Na sua mente existe algo que está te detendo? Pois bem, estamos falando de 2.710.000 pessoas que estão presos a esse lugar. Mas a palavra do Senhor diz: digam a eles para contarem nos dedos. Oh glória! Porque ao terceiro dia eu vou descer. E eu vou criar um marco na história desse povo aí. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus ele vem. Passa-se um dia e o povo ele está se guardando, não conhecendo, não tendo namorado as suas esposas, lavando as suas vestes, e o povo está se guardando. Passou-se o segundo dia e o povo está no propósito. Oh glória! Deus ele vai descer e vai realizar o nosso sonho. O que Moisés viu, nós vamos ver também, e o povo está esperando. Mas a palavra diz que quando chega o terceiro dia, pela manhã, a Bíblia diz que Deus ele começa a descer no monte. E a Bíblia diz em Deuteronômio, eu não vou te falar o capítulo, leve isso como lição de casa, que em um raio de 301 quilômetros Deus foi visto naquele lugar. E como é que Deus veio? Deus veio sozinho? Não. A Bíblia diz, tia Zileide, que Deus ele veio com 10.000 anjos. E os anjos tinham trombetas. Imagine o despertador tocando em Israel. Oh glória! A Bíblia diz que Deus é luz, e para que Deus não matasse as pessoas com a sua luz, ele se envolve em uma culunomingo, uma nuvem escura e pesada. E a Bíblia diz que quando Deus vai se aproximando, o monte começa a fumegar. Imagine um monte cheio de brasas. Isso aqui é só para aquele espiritual, irmão. A Bíblia diz que os montes vão se enchendo de brasas. E quando Deus vai se aproximando, não bastando isso, o monte começa a tremer, tia Zileide. Imagine o soar das buzinas dos anjos. Aleluia. Irmão, eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado aqui. Oh glória! E a Bíblia diz que o monte vai começando a tremer. E Moisés, escrevendo antes de se aposentar, a Bíblia diz que a maior revelação é essa, que na sua mão direita existia uma lei flamejante. E o que Deus ia fazer com essa lei flamejante? Ia marcar o coração de todos aqueles homens, ia fazer com que Israel fosse o verbo para toda a terra e o espírito para as nações. E de repente, quando Deus está descendo e o monte sacudindo, a Bíblia diz que Deus do monte grita: Moisés, suba aqui. E Moisés ele deixa o povo todo no arraial e vai subindo o monte. De repente Moisés é envolvido naquela nuvem, e aquela nuvem começa a soar raios e também trovões. Mas a palavra também diz que o povo que estava embaixo ficou com medo de receber o que Moisés estava recebendo. A Bíblia diz que quando Deus faz a convocação, o povo olha para Moisés e diga: fala você, Moisés, com a gente, porque é o que a gente viu aqui, a gente não quer subir ali não. Moisés, a gente acabou de ver o monte tremer. Moisés, está ficando doido? A gente viu raios e trovões, a gente ouviu buzinas que um pulmão humano não poderia tocar. E o que é que eles fazem? Eles pegam aquela comunhão que eles deveriam receber e eles terceirizam isso através de Moisés. Eu quero te dizer algo muito importante, e leve isso para a sua vida. Eu estou pregando aqui para vocês, eu estou de pé e vocês estão sentados, eu estou servindo vocês com a palavra de Deus. Mas eu não posso assumir o seu lugar na presença de Deus. A sua adoração, a sua comunhão com Deus depende de você, meu irmão.
pastor Denilson, pastor Natanael, o meu pai, secretário de missões, eles não podem adorar a Deus por vocês. E aquele povo, ele terceiriza aquilo que eles receberiam de mais precioso. E eu quero te dizer algo muito importante. Eles não viram a face de Deus, porque eles tiveram medo de ver a face de Deus. Deus está chamando pessoas aqui, hoje, para conseguir enxergar além dos trovões, além da tempestade. Porque o que eles estavam vendo ali, amigo, era só tempestade, trovões, relâmpagos, terremotos e labaredas. Se eu convidasse qualquer um de vocês aqui e falasse, vamos subir ali comigo, e você olhasse para o monte pegando fogo, cheio de trovão, cheio de relâmpago, cheio de labareda e com um terremoto, você ia dizer, eu não vou porque eu tenho medo. Mas existe alguém que é capaz de superar a tempestade e olhar dentro da tempestade. E porque dentro da tempestade está alguém que nos conhece antes da fundação do mundo. No meio da tempestade está alguém que nos conhece ainda antes que a gente fosse gerado. Na tempestade está alguém que conhece quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Na tempestade existe alguém que conhece quais são as nossas dores. E na tempestade está alguém que é capaz de suprir as nossas necessidades e cicatrizar as feridas mais profundas que a gente tem. Tem um louvor aqui, eu trouxe até uma colinha, que eu não sei cantar muito bem, eu não vou cantar, irmão, eu só vou citar a letra para vocês. Que diz assim, ó, isso aqui me chamou a atenção, e eu preciso falar para você isso aqui. Diz assim, ó, mais perto do monte, mais perto da face, eu me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, que a chuva forte é você, que o vento forte é você, e que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Deus está te trazendo aqui para poder te dizer algo muito importante. Em todas as áreas da sua vida, na tempestade, no dia ensolarado, na forte chuva e também no arco celeste, o meu Deus está com você em todos os momentos. No dia bom Ele está contigo, no dia mau Ele não te abandona. No dia da tribulação Ele está contigo, mas também no dia da tranquilidade Ele também está contigo. No dia da noite de choro Ele está contigo, mas também no raiar do sol Ele também está contigo. Você precisa perder o medo para viver aquilo que ninguém nunca viveu. Deus olhou para Abraão e disse, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Deus estava chamando Abraão para andar por caminhos desconhecidos, migrar por campos que ninguém nunca migrou, plantar aonde ninguém nunca plantou, conquistar o que ninguém conquistou. Ele não precisava ir, mas a Bíblia diz que por não ter medo, Deus o disse, olhe para o céu, conte as estrelas do céu. Quando Abraão começou a contar as estrelas, Deus disse, pare com isso porque elas são incontáveis. Olhe para o chão, conte os grãos de areia. E quando Abraão começou a contar os grãos de areia, eu imagino Deus também o interrompendo e diga, não perca o seu tempo, porque também são incontáveis aqueles que não têm medo de ir por caminhos desconhecidos na minha companhia, serão pais de multidões, porque Deus está dizendo aqui, é você essa noite, é você essa noite. Se você andar por caminhos que ninguém nunca andou, você vai conhecer aquilo que ninguém conheceu. Se você mergulhar e ir mais profundo, você vai ser encharcado e saturado por uma glória que também ninguém nunca sentiu. Quer sentir o que ninguém nunca sentiu? Vá por lugares que ninguém nunca foi. Quer sentir aquilo que ninguém nunca sentiu? Faça aquilo que ninguém fez, viva aquilo que ninguém viveu. É lógico que nós temos homens e mulheres como referência na nossa vida, mas são apenas referências. O meu Deus disse, eu fiz paralítico
paralítico andar, cego ver. Eu fiz homens e mulheres que não tinham esperança ter esperança, mas vocês que vão ficar farão obras maiores do que eu fiz. Deus não te chamou para ser igual, Deus te chamou para fazer coisas maiores e maiores do que pessoas já fizeram. Espírito Santo. Quem está sentindo aqui a presença de Deus? Alabacanda, lavaçou, decanta, alabanai. Você não precisa estar fora da sua casa para ser um missionário, irmão. Você não precisa estar fora da sua rua, do seu bairro, da sua cidade para ser um missionário. Deus chamou pessoas para pregar para multidões, mas também chamou homens para pregar para apenas um indivíduo. A maior mensagem de Jesus foi pregada para 2 homens. Sabia disso, irmão? No caminho de Emaús, Jesus começou pelos profetas e acabou nele. Imagina, irmão, quantos livros tem aí para Jesus contar a história? Jesus começou de manhã e quando estava acabando o dia, Jesus ainda não tinha acabado a mensagem. Nós somos mais de 50% do Brasil de cristãos, aproximadamente 80% de alguma vertente. 80% das pessoas, a cada 10 pessoas que você conhece é cristão de alguma vertente, católica, protestante, presbiteriano, etc. Se cada um de nós ganhássemos uma pessoa para Jesus, em uma semana todo o nosso país, eu estou dizendo todo o nosso país, se tornaria evangélico, se tornaria cristão. E no reino de Deus você não tem espaço para ser neutro. Você é um missionário ou você é uma vítima. Não tenha medo e tenha liberdade de falar. Aleluia! Do amor de Jesus. Pastor Edenilson, conhece o irmão Jacques, pastor Jacques hoje? Quem lembra do Jacques que tocava aqui com a gente? Diga amém. O Jacques me falou assim uma vez: Igor, pregue sempre. E se preciso for, use as palavras. Eu fiquei pensando, falei, pô, Jacques, que interessante isso. Geralmente a gente acredita que só pregamos com palavras, e na verdade não. Você é uma TV LCD de 84 polegadas, que o mundo está assistindo o que está passando ali. Você vai ser o quê? O que você vai apresentar a essas pessoas? Pregue em todo o tempo. E se precisar você usa as palavras. Mas pregue sem usar o medo. Porque o medo ele vai atrapalhar você em tudo. E o nosso Deus não te deu espírito de temor, mas Ele te deu um espírito de ousadia. Existe alguém aqui no nosso meio hoje que não aceitou Jesus como Salvador na sua vida? Ou existe alguém aqui no nosso meio que já aceitou Jesus, mas se distanciou dos caminhos de Deus? Eu quero que você feche seus olhos, por favor, aonde você estiver, e repita comigo assim: Deus, só você que não é cristão, irmão, porque não dá para citar Jesus 5 vezes. Você que não é cristão, ou você que era e saiu da igreja, diga comigo, diga: Deus, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Hoje eu estou aqui, Pai, sem medo de tudo aquilo que está me prendendo, porque se eu realmente quero ser liberto, o medo não pode existir na minha vida. Reescreva o meu nome no livro da vida, perdoe os meus pecados, as minhas transgressões, e me aceite de novo na sua presença. Você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, ore assim comigo, diga: Deus, hoje eu entendi que grandes coisas o Senhor tem para mim. Escreva o meu nome no livro da vida, para que possamos juntos, Pai, viver a eternidade. Recebe a minha alma, recebe o meu espírito, e que eu e o Senhor possamos ser apenas um. Você que fez uma dessas 2 orações, se sentir confortável após o culto, pode nos procurar, porque eu quero orar por você. Eu agradeço a minha oportunidade.